Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos contextualizar um pouco a respeito de algumas temáticas de atualidades que podem ser cobradas, podem vir ser questionadas nessas avaliações externas, como a gente vem expondo aqui no slide, processos seletivos, como o vestibular da URCA, ou até mesmo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e para concurso público também, porque não a gente pensar nesse outro meio, esse outro viés de formação e até mesmo de qualificação na vida pessoal e profissional. Então, nós vamos abordar alguns assuntos que eu já tenho aqui um cronograma do jeito para vocês, e é o que vai decorrer a nossa aula de hoje. Então, a nossa aula, que é de temáticas de atualidades, nós vamos ver que vai entrar muito em questões históricas, em questões geográficas, em questões sociais, até mesmo um pouco filosófico, então abrange muita área de humanas. Então aqui nós temos o nosso cronograma, nosso curso, o cronograma da nossa aula de hoje, que é a exposição de temáticas contemporâneas, temáticas atuais, principalmente dessas últimas semanas, mais especificamente. Um ponto importante que eu já até contextualizei com alguns alunos meus é a respeito dessas palavras que surgiram, que tiveram pelo menos um maior foco. Não é que surgiram, mas que tiveram uma maior relevância nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Então, em todas as pandemias mundiais que já ocorreram, foram palavras que tiveram uma grande relevância, que eu acredito que possa ser, que seja contextualizada, possa ser cobrada tanto no Enem como em processos seletivos. Então, é importante a gente compreender a respeito dessas palavras que surgem em períodos de pandemias. Nós vamos apresentar um pouco sobre elas. Um outro ponto importante, já que a gente fala em pandemia, é a respeito do Covid-19, que é a realidade, é esse momento turbulento de adversidades que todos nós, seres humanos, estamos passando. Então, nós vamos ver a relação da pandemia com as questões ambientais, nós vamos ver outro ponto importante que vem ganhando destaque aí na mídia, a questão da cloroquina, nós vamos fazer uma pequena análise com a história, nós vamos ver também alguns comportamentos que, na verdade, nós já, aos poucos, já estamos observando agora, mas alguns comportamentos que podem ocasionar, pelo menos a tendência a que aconteçam, pós esse período de pandemia, e aí, nós vamos ver também essa questão da violência contra as mulheres, que não é uma novidade, infelizmente, principalmente em nosso país, mas que nesse período que nós estamos de pandemia, quarentena, isolamento social, é uma característica que vem ganhando destaque, né, pelo menos de forma negativa, infelizmente. E, saindo um pouco dessa questão da pandemia e os seus efeitos e consequências e causas, nós vamos ver essas repercussões a respeito do racismo estrutural, principalmente no caso do George Floyd, que ocorreu nos Estados Unidos, e fazer alguns paralelos que também vem ocorrendo em nosso país, ok? Então, é uma pauta que aparentemente é um pouco extensa, mas que a gente vai tentar abreviar o máximo possível para não ficar um vídeo, esse momento tão longo para vocês, ok? Apesar que são assuntos importantíssimos e que sim, caberia uma extensão maior, uma reflexão, um debate, algumas provocações levantadas, mas que nesse momento nós estamos vivenciando, a gente vai tentar fazer de forma mais objetiva possível, ok? Turma, ou turmas, né? Aqui eu trago para vocês uma pequena distinção a respeito de alguns nomes que se dá a doenças, né? Endemia, epidemia e pandemia. A pandemia é a que está mais em foco nesse momento, por conta do Covid-19. E aí é bom a gente compreender a diferença entre cada uma delas, né? Lembrando que essas temáticas que nós vamos abordar aqui hoje, a área de humanos no geral, ela contribui bastante, principalmente para o discurso de vocês, para a prática dissertativa. Então, essas temáticas, dependente do que for o tema, a proposta de uma redação, elas contribuem bastante para o discurso de vocês em uma redação. Então, a gente saber pontuar, contextualizar esses acontecimentos históricos, sociais, geográficos, até mesmo essas provocações filosóficas, é importante.
para vocês que vão fazer essas provas externas no término do ano. Pelo menos o que está encaminhado agora, né? Porque a gente tem que aguardar também as novidades aí que acontecem, que tem essa proposta também do Enem para ser passado só para o ano que vem. Então vamos lá. Endemia, doença que tem duração contínua, porém restrita a uma determinada área de causa local. Então a endemia, né, o que é que significa a endemia? É uma doença que ela acontece em uma área específica. Né? Por exemplo, a região da Palestina, ela tem um vírus contaminado especificamente somente naquela área, naquela localidade. Né? Ou então, trazendo para o nosso contexto social, principalmente nos bairros periféricos, acontece a contaminação de um vírus, por exemplo, somente naquelas áreas que não tem especificamente a questão de urbanização, de saneamento básico, tratamento de esgoto, né? Não tem água de qualidade especificamente. Então, a endemia é a doença que ocorre que tem pelo menos alguma duração em uma determinada área. Né? Vamos trazer mais para o nosso contexto regional, vamos trazer para o nosso município. Vamos dizer que a região, por exemplo, do Amaro, né? Vamos dizer que Deus lá livre disso, mas vamos supor que apareça algum vírus, algum tipo de doença, e que contamine especificamente a região do Amaro. Então, ela passa a ser denominada de uma endemia. Mas vamos dizer que esse vírus, ele passe fronteiras, passe contextos regionais, né, pelo menos locais, e aí ele transforma em uma epidemia. O que seria a epidemia? Vamos aqui para o slide. A epidemia, em outras palavras, já passa a ser um contexto regional. Vamos aqui. Doença infecciosa e transmissível, que ocorre numa comunidade ou região e pode se espalhar rapidamente entre as pessoas de outras regiões, originando um surto epidêmico. Trazendo para o nosso contexto regional, né? Nosso estado, por exemplo. A endemia, vamos supor que ela teve origem lá no Amaro. Né? E aí, esse vírus, essa doença, ela se espalha por parte do município, Assaré, que é, no contexto aqui, uma determinada área, um local, uma cidade. E aí, esse vírus, ele começa a passar para outras regiões, para outras fronteiras. Né? Vamos supor que esse vírus chega até o Cariri, que já é um contexto regional maior. Né? E aí, esse vírus, ele passa do Assaré, né? E aí ele já vai para outras cidades. Então ele consegue ter um contexto regional maior. Um exemplo de epidemia que aconteceu no Brasil e no mundo é o contexto da febre amarela, né? Principalmente na região norte, quando se teve origem, por exemplo, ela teve o seu ponto central, mas que se espalhou por todo o contexto regional da região norte do país. É isso no século XX. Então, a epidemia é uma doença que teve origem em uma comunidade, né, em um local específico. No exemplo que eu estou tentando trazer aqui, vamos supor, Assaré. E aí essa epidemia, ela se espalha para outras regiões. Vamos dizer que ela vai lá para a região do Inhamuns, de Antonina em diante, né, Aiuaba, em diante. E aí ela ganha também outras dimensões, por exemplo, como a região do Cariri, Crato, Juazeiro e Barbalha, por exemplo. Então, essa doença, esse vírus, que teve a origem em um local determinado, ela era uma endemia, exemplo, vamos supor, no Assaré, e ela passa a ser uma epidemia quando ela ganha dimensões regionais. Né? E a pandemia, o que significaria essa questão da pandemia? A pandemia é o que nós vivemos hoje. Vamos logo diretamente ao assunto. O coronavírus, né, ele teve a origem na cidade de Wuhan, na China. Na cidade de Wuhan, ela era ainda o quê? Uma endemia. Quando esse vírus começou a ser transmissível, né, passou principalmente para a região da Ásia e até mesmo para a Europa, esse vírus ele deixou de ser uma endemia para ser uma epidemia, porque já teve um contexto regional maior. Era visto tanto na Ásia como principalmente na Europa, no início das contaminações do coronavírus. No mês de março, mais especificamente, se não me falha a memória, esse vírus ele ganhou dimensões globais. Global, aliás, desculpa.
O que é que significa isso? Ele chegou a contaminar todo o mundo, todos os continentes, todas as esferas regionais do planeta. Então, ele deixou de ser uma endemia em Wuhan, passou a ser uma epidemia em alguns continentes e, concluindo, ele passou a ser uma pandemia, atingindo todo o mundo em si. Mas vamos aqui para o slide. Pandemia. Uma epidemia que atinge grandes proporções, podendo se espalhar por um ou mais continentes, ou por todo o mundo, causando inúmeras mortes ou destruindo cidades e regiões inteiras, que é o que nós vemos vendo constantemente, com as consequências, principalmente no nosso país, dessas últimas semanas, no final do mês de maio para o mês de junho. Outros contextos, outras palavrinhas importantes que nós devemos ter conhecimento a respeito da pandemia, sobre esse momento que nós estamos vivenciando, é esses 3 pontos. Distanciamento social, o que é que significa distanciamento social? Nós vemos que muitas pessoas ainda têm dúvida, até mesmo de colocar isso na prática. O isolamento social, que é um outro ponto que vem sendo questionado bastante, principalmente em nossa região, né? Região do Cariri, nosso município, nosso país especificamente, muitas pessoas têm dificuldade de compreender o que é isolamento e colocar isso na prática. E quarentena, né? Que aí é um contexto também que abarca as questões sociais. Mas vamos lá para a prática. Distanciamento social. O que é que vem a ser distanciamento social? Distanciamento social busca de forma voluntária, então não é obrigatório, restringir a aproximação entre as pessoas como forma de controlar a disseminação da doença. Então, distanciamento social é algo individual, é algo particular, é algo voluntário, que no período que nós estamos vivenciando, nós temos que ter esse distanciamento social entre as pessoas, né? Principalmente quando alguém vai a um supermercado, fazer um pagamento de alguma coisa, principalmente na sede do município, ou então nessas grandes cidades que a gente vê um número maior de contaminados. Então tem que haver esse distanciamento social, né? É uma característica que nós vamos ver, principalmente nesse período pós-pandemia, se vocês observarem as filas em bancos. Os bancos, por exemplo, já têm instituído, já têm exposto alguns selos, adesivos, que marcam algumas características desse período que nós estamos vivenciando, a pandemia. A presença do álcool em gel, a questão dos adesivos para marcar o distanciamento entre as pessoas. Então, com certeza, essa é uma das características que vão ser postuladas na verdade, durante a pandemia, que nós vemos isso, apesar que muitos ainda revogam, e até mesmo pós o período da pandemia, essa questão do distanciamento em determinados órgãos públicos, instituições públicas. Então, o distanciamento social é algo voluntário, né, que busca restringir a aproximação entre as pessoas, de forma para controlar o quê? O vírus, a doença, a contaminação. Então, ok? Isolamento. O que é que vem a ser isolamento social? O isolamento também é uma medida não obrigatória para evitar a propagação, aliás, desculpa, do vírus. Então, o isolamento social foi proposto, isso vai da esfera federal, à esfera estadual, até a esfera municipal, na verdade, pela OMS, a Organização Mundial da Saúde. Então, o isolamento social, ele não é obrigatório, mas ele visa o quê? A propagação, que o vírus se espalhe. Então, as pessoas dentro de casa, isso vai fazer com que o vírus não seja tão propagado, não seja tão percorrido entre os agentes sociais, entre os entes sociais. E o isolamento social, ele serve para separar as pessoas, né, que foram contaminadas daquelas que não foram, ou até mesmo as que foram suspeitas. Então, essa é uma prática muito constante nesse período que nós estamos vivenciando, né? Aquelas pessoas que foram sintomáticas ou assintomáticas, que foram contaminadas ou que estão com suspeitas, essas pessoas têm que estar em isolamento social constantemente. Que aí nós contextualizamos que é o período de quarentena, o período de 2 semanas, o período de 14 dias, que é estendido especificamente. Certo? Então, lembrando, o distanciamento social e o isolamento são formas voluntárias, que não é obrigatório.
O distanciamento é para restringir a aproximação entre as pessoas. A gente vê perfeitamente aqui no slide. O isolamento é o isolamento justamente para evitar a propagação do vírus, daquelas pessoas que estão ou que foram contaminadas ou que estão com suspeita de contaminação. Quarentena. A quarentena ela restringe o acesso à circulação de pessoas que foram ou podem ser expostas pelo vírus, que é o que nós vivenciamos nesse momento. Né? A questão das instituições, principalmente no contexto escolar, que nós entremos em período de quarentena, é para evitar essa circulação entre as pessoas, esse acesso especificamente entre os indivíduos, para que o vírus não seja tão exposto. Né? Porque se nós tivéssemos, por exemplo, no momento de nossos estudos presenciais, com certeza, os alunos, professores, toda a comunidade escolar, ela já teria tido todos, na verdade, seriam contaminados pela doença e repassado para outras pessoas, para os familiares, por exemplo. Então, a quarentena é esse acesso, é evitar esse acesso de circulação entre os indivíduos, para que o vírus não se espalhe tanto. E aí, a gente vê aqui a respeito da quarentena, esse lema muito presente no contexto escolar. Quarentena não é férias. Quarentena é esse período em que nós temos que restringir de circulações entre os indivíduos para que esse vírus não seja tão exposto. Por isso, os nossos estudos domiciliares. É isso. Pessoal, aqui nós temos uma outra palavrinha que vem ganhando destaque, principalmente nesses últimos meses, que é o lockdown. Desculpe se a tradução está correta ou não, certo? Mas o lockdown, diferentemente de isolamento social, né, diferentemente do distanciamento social, desculpa aqui, teve que colar, o lockdown, ele não é voluntário. Né? As pessoas não fazem por própria decisão. O lockdown ele já passa a ser uma característica postulada, mais rígida, mais séria, por parte dos contextos administrativos, né, da questão pública, com a população. Vamos aqui para a definição. O lockdown é uma paralisação total. Então, tem que parar tudo dos fluxos e deslocamentos. Nós vimos que, até mesmo nesse período de quarentena, esse período de isolamento social, em que as pessoas tinham que. E era até cultivado essas campanhas fica em casa por conta do espalhamento do vírus, nós vimos nos programas televisivos, nos jornais, por exemplo, que os fluxos migratórios estavam acontecendo a todo vapor. Né? Então, o lockdown era a paralisação total de fluxos, de deslocamento, de migração entre os indivíduos. Né? A gente lembra aqui do nosso contexto regional, por exemplo, que no mês de maio, se eu não me engano, veio um ônibus lá da região sudeste, com muitas pessoas que tinham familiares aqui na nossa região, de Nova Olinda, Tunina, Assaré, Tarrafas. Então, a política do lockdown, postulada principalmente por nossos administradores públicos, era justamente para paralisar todas essas questões de fluxo que estavam acontecendo nesse período de quarentena. Então, a circulação de carros, a circulação de pessoas, também ela era reduzida, sendo autorizada apenas a saída de casa para comprar suplementos como alimento, remédio, né? E fora os profissionais que estão, de fato, em campo de batalha, né? Como os profissionais da área da saúde, da segurança, entre outros profissionais que, para que não pare tudo, para que a população tenha uma pequena segurança dentro de casa, principalmente nesse período que nós estamos vivenciando. Então, lockdown é um outro contexto importante que a gente tem que ter conhecimento. Pessoas, a gente vai pausar por aqui. Na semana que vem, a gente vai expor um pouco a respeito da política nacional nesse período de pandemia. Ok?